Bom dia a todos e a todas, a você que me acompanha pela TV Câmara e também pela internet, vai nos acompanhar também, porque essa audiência sempre é reprisada. Quero, sobre a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta essa audiência pública que vai abordar o resultado final do processo do CIMUB 2025, né? Compõe já a mesa dos trabalhos a nossa presidente do CIMUB, a senhora Juliana Ruiz, e também o supervisor de ensino da Secretaria de Educação, Oscar Cetani Júnior, que vai fazer uma apresentação para a gente aqui. Registramos também aqui depois, a hora que for chegando, os vereadores que vão compor aqui essa audiência. Nessa audiência vamos acompanhar o conteúdo apresentado pelos participantes e as explanações também dos senhores vereadores que farão seus questionamentos. Você que é o munícipe nos acompanha aqui na galeria, né, que vão estar aqui, por enquanto não tem nenhuma pessoa aqui, e é um tema tão importante que é o Bolsa de Estudo, oportunidade, né? Todos os anos eu venho falando, pais, vocês que querem que seu filho faça uma faculdade de curso técnico, tem que acompanhar, tem que incentivar realmente que o seu filho estude, e nós temos um programa municipal de Bolsa de Estudo, e é importante a gente falar isso, conforme os números apresentados todos os anos aqui, as oportunidades que Taubaté dá através do Sistema Municipal de Bolsa de Estudo. Então, era importante também, mas a gente sabe a agenda de todo mundo nesse horário, mas você que acompanha pela internet, basta se inscrever pelo formulário que está disponível aí, né? Pela TV Câmara, né? Você que nos acompanha pela TV Câmara vai poder mandar mensagem aqui pelo WhatsApp, no 3625-9501, 3625-9501, e se a gente receber alguém no plenário aqui, a gente vai também estar disponibilizando um formulário para que a gente possa fazer os questionamentos. Lembrando que a gente tem que fazer os questionamentos sempre em cima das questões do CIMUB, do Sistema Municipal de Bolsa de Estudo. Nesse momento, passa a palavra então ao senhor Oscar para fazer a sua apresentação. Fique à vontade, Oscar. Professor Oscar. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite aí do vereador Douglas Carboni para a gente estar explicando aí um pouco mais sobre o CIMUB, né? Como aconteceu o processo de concessão de bolsa 2025 e as informações, né, referente a essas bolsas que foram distribuídas aí durante o ano, tá? Fazer uma breve apresentação com os dados, né, referente ao ano de 2025 do Sistema Municipal de Bolsas de Estudos. O Sistema Municipal de Bolsas de Estudos, hoje ele está locado na Secretaria de Educação, então qualquer dúvida, qualquer esclarecimento é só procurar o setor na Secretaria de Educação, que a gente faz o atendimento presencial e esclarece as dúvidas quando necessário. Está falando aqui das inscrições 2025, né? Como que foi a quantidade de inscritos. Então, para 2025, nós tivemos aí 351 inscrições realizadas do curso superior, 77 do curso técnico. Então, somando aí, nós tivemos 428 inscrições no total, tá? A gente dividiu ali entre inscrições realizadas e inscrições efetivadas. Qual é a diferença? As inscrições, elas são feitas em duas fases, tá? A primeira fase é a ficha de inscrição e a segunda fase é o envio de documentos,
né, conforme edital. Então, aí, as inscrições realizadas, elas tanto têm inscrições somente com a ficha, tanto quanto inscrições com a documentação, tá? Então, as efetivadas, que contém as duas fases, quando o candidato fez a inscrição e mandou os documentos, nós temos aí 183, tá? Então, são inscrições efetivadas com as duas partes do processo, do ensino superior, e 20 do curso técnico. Então, somando aí, a gente tem 203 inscrições no total efetivadas, com ficha de inscrição e envio de documentos, tá? Dessas inscrições, nós temos aí efetivadas, né? Nós temos aí 183 do colégio da universidade, da Unital, 4 do colégio Balbi, 11 do colégio Tableau e 5 do colégio Alcance. Após as inscrições, o setor prossegue para a análise, né, documental. Então, a gente vai fazer toda a análise dos documentos daqueles 203 candidatos que enviaram a inscrição e os documentos, que é a primeira fase do processo, é a análise documental, tá? Então, aí da análise documental, em primeira fase, né, nós tivemos aí 77 candidatos do ensino superior habilitados, tá? Então, ali tem 58 conseguiram sem recurso, então foi direto, fez a inscrição e o envio de documentos e foi habilitado direto. 19 com recurso. Então, a gente recebeu os recursos do pessoal que não foi habilitado, e de todos os recursos nós tivemos aí 19 recursos habilitados. Então, somatória aí deu 77. Do curso técnico, a primeiro momento não tivemos nenhum candidato, né, que passou a primeira fase direto, e tivemos 4 recursos. Desses 4 recursos, 4 ganharam no recurso. Então, a gente somou aí, na primeira fase, que é a análise documental, 81 candidatos. Depois da primeira fase, é realizada a segunda fase do processo. A segunda fase do processo, ela é a visita social, né? A gente chama de visita domiciliar. Então, vai uma assistente social na casa daqueles candidatos que já foram habilitados na entrega de documentos, na análise documental, para verificar se as informações são verídicas, são verdadeiras, se a condição da família é aquilo que foi informado na ficha de inscrição, tá? Então, dos 77 habilitados na primeira fase, na visita social, 70 passaram sem recurso e 4 passaram com recurso. Então, nós tivemos aí 74 candidatos, tá? Ficaram aí pelo caminho 4 candidatos, tá? Desses 4, 2 desistiram, né? Se eu não me engano, um dos candidatos sofreu um acidente, aí disse que não iria continuar o curso, então na visita social ele já informou que estava desistindo da vaga. Um outro candidato também informou que a Unital não formou o curso, né, que ela se inscreveu, acho que não teve a quantidade mínima de alunos para a formação do curso, tá? Também desistiu na visita social, e 2 não foram encontrados após 3 tentativas. Dessas 3 tentativas, 2 delas foram feitas diversas ligações, né, para o candidato, para agendamento da visita social, e mesmo assim não obtivemos sucesso. Então, nós tivemos aí 70 sem recurso e 4 com recurso, 74. E do curso técnico, 3 sem recurso, tá? Uma do curso técnico também desistiu. Então, no final, após as 2 fases, a habilitação na análise documental e na visita social, nós ficamos com 77 candidatos contemplados com bolsa, tá? Desses 77, nós tivemos 74 da Unital, 1 do Balbi, 1 do Tableau e 1 da Escola Alcance. Então, foram distribuídas no ano de 2025 77 bolsas de estudos.
Nós fizemos aí um gráfico, né, para dividir, para a gente ter uma noção dos cursos mais procurados aí pelo CIMUB. Então a gente tem aí, em primeiro lugar, medicina, né, direito, medicina veterinária também teve bastante procura, arquitetura e urbanismo, aí, ó, 12%. Então essas foram aí as 3 modalidades mais procuradas aí: medicina, direito, arquitetura e urbanismo, tá? Foram os cursos mais procurados no CIMUB aí 2025. Previsão orçamentária, como a gente já tinha debatido, né, na audiência anterior, a LOA de 2025 para 2025, né, foram disponibilizados ao CIMUB 6.604.000, né? Desses 6 milhões, 4.946.000 são para pagar bolsas pré-existentes, são bolsas que já vêm vindo de anos anteriores, né? Então, um candidato, por exemplo, que ganhou uma bolsa em 2021, que ainda não se formou, né, o CIMUB ainda tem que continuar pagando essas bolsas dos candidatos aprovados em processos seletivos anteriores, tá? Então, aí a gente já separa essa verba pré-existente, né? Então, esses 4.900.000 aí já são para bolsas pré-existentes, e sobrou para o ano de 2025 cerca de 1.657.000, tá? Então, é esse o valor que sobrou para a gente distribuir entre os 77 candidatos aí de 2025. Eu trouxe aqui para vocês a quantidade, né, e o percentual das bolsas distribuídas em 2025. Então, nós temos aí, do curso técnico, nós tivemos 3 bolsas de 100%, tá? Então, todos os candidatos do curso técnico ficaram com 100%, tá? São cursos baratos, tá? Então, é um curso que às vezes é de R$300 mensais, e no final do ano não gera tanto impacto assim, né, no orçamento. Então, nós tivemos aí 3 contemplados do curso técnico com 100%. Do curso superior, nós tivemos um candidato PCD, tá? Também levou 100%, e um candidato na modalidade EAD, tá? Também são cursos mais em conta, aí, são cursos de R$300, então ele ficou com 100% de bolsa. Temos a modalidade custeio, né? Dessa modalidade custeio, referente à Unital, nós tivemos, se eu não me engano, são 26 contemplados, e os 26 com 100% de bolsa, tá? Se você olhar na tabela, né, que a gente tem aqui, tem algumas porcentagens menores que 100%, olha, 60, 70, 60, 70. Esses candidatos, né, que estão em branco aí na tabela, né, que estão com uma cor diferente, uma porcentagem menor que 100%, são candidatos que o ano passado concorreram. O ano passado nós tivemos uma bolsa um pouquinho menor, né, uma verba, até que a verba ficou na mesma, na verdade, mas nós tínhamos muitas bolsas pré-existentes a pagar. Então, a verba que sobrou para 2024 foi um pouco menor. Então, esses candidatos tiveram uma bolsa pequena, né? Então, esse ano nós contemplamos esses candidatos que fizeram essa participação novamente, tá? E aí a gente alocou, né, as bolsas dele. Então, por exemplo, esse candidato aqui, ele já tinha 40%. Então, esse ano, ele ficou com 60%. Então, a bolsa dele, na verdade, é de 100%, tá? Então, todo mundo que já tinha uma porcentagem pequena do ano passado, que fez o processo novamente para esse ano, nós conseguimos fazer a somatória e deixar eles com 100%, como todos os outros alunos que participaram do processo de 2025. Então, dos 26 alunos aí que a gente tem do custeio, todos com 100% de bolsa, tá? Do financiamento,
se não me falha a memória, tivemos 49 candidatos, tá, do curso de financiamento, e do financiamento nós ficamos aí entre 75% e a menor bolsa desse ano, 2025, foi de 50%. Tá? Então, segue o mesmo princípio, né? Esses alunos que estão aqui na tabela em azul tiveram 50%. Esse aluno aqui, por exemplo, que já tinha 40%, ele recebeu esse ano mais uma pequena porcentagem, mais 30%, então ele ficou ali com 70%. Esse já tinha 45%, esse ano ele recebeu mais 30%, tá? Então ficou aí com 75%. Tá? São os alunos carentes do ano passado que a gente não conseguiu contemplar o ano passado, e aí eles participaram do processo novamente. Tá? Só um adendo aí, para a participação, né, para você participar novamente do processo seletivo, você tem que ter bolsa inferior, igual ou inferior a 50%. Então, todos os alunos que tiveram bolsas iguais ou inferiores a 50%, eles podem participar novamente do processo, tá? Se passar de 50%, já não pode concorrer novamente, a bolsa fica fixa. Tá? Então, nós tivemos esses alunos todos aqui, foram do ano passado, que a gente não conseguiu contemplar eles com uma bolsa um pouquinho melhor. Então, esse ano eles entraram de novo e conseguiram aumentar aí um pouquinho a porcentagem das suas bolsas, tá? Então, nós tivemos aí bolsas de 65%, bolsas de 60%, bolsas de 55% e bolsas de 50%. Então, a menor bolsa hoje no financiamento foi 50%. Então, esse ano acho que deu legal, os candidatos ficaram satisfeitos, não tivemos aí nenhuma reclamação dos candidatos, né? Como tivemos no ano passado, da porcentagem das bolsas, que foi baixa. Esse ano acho que ficou bacana aí. Deu para atender todo mundo, tá? Fiz um resumo, tá, dessas tabelas. Nós montamos aí um resumo. Então, nós tivemos 31 bolsas de 100%, 4 bolsas de 75%, uma bolsa de 70%, 12 bolsas de 65%, 7 bolsas de 60%, 7 bolsas de 55% e 15 bolsas de 50%. Tá? Dessas bolsas, 20 candidatos, né, uma observação que tem aí embaixo, 20 candidatos são candidatos contemplados 2 vezes, né? Então, contemplados em 2024 e tiveram um acréscimo em 2025. Tá? Então, nós tivemos aí as 77 bolsas de 2025, né? Dessas 77, 57 são novos candidatos e 20 já são candidatos anteriores, de processos anteriores. Esse foi o nosso cronograma, né? Ele já foi apresentado também na audiência passada, cronograma. Nós já enviamos o contrato para todos os candidatos. Os candidatos tiveram até o dia 19 para assinar esses contratos, tá? Então, quem já assinou os contratos, nós já encaminhamos para a Unital já conceder essa bolsa agora em junho, né? Então, a parcela de junho já vai vir com o desconto referente à bolsa de estudos, tá? Lembrando que o CIMUB, ele cobre todos os gastos, né, dos alunos contemplados por bolsa desde fevereiro do ano vigente, tá? Então, aquele candidato que não tem condições mesmo, né, de pagar o seu curso, né, e como o processo ele demora praticamente 5, 6 meses, né, são fases grandes, né? São 30 dias para inscrições, 30 dias para conferência de documentação, mais 30 dias para fazer visita social. Entre a visita social e a análise de documentação também tem aqueles 3, 4 dias de recurso que a gente abre para os candidatos, né? Então, esse processo ele demora aí praticamente 5, 6 meses para ser finalizado, né? Então, para que esse candidato não tenha prejuízo, o CIMUB cobre todas as bolsas, todas as parcelas em aberto, na verdade,
desde fevereiro do ano vigente. Então, aquele aluno que não pagou fevereiro, março, abril, maio, quando chegar em junho, né, a Unital nos encaminha essas parcelas em aberto e o CIMUB faz a restituição da bolsa. Tá? Então, finalizamos aí dia 20 agora, né, o contrato até dia 19, dia 20 nós já encaminhamos para a Unital a tabela com os nomes aí dos contemplados, tá? Então, a partir do mês que vem, esses alunos que já foram contemplados já vão receber esse auxílio aí da prefeitura. Tá? É uma apresentação breve, é mais para a gente ter alguma noção, né, de como foi esse processo em 2025. Deixo em aberto, tá? O setor fica na Secretaria de Educação. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, quiser saber mais detalhes sobre o processo, pode nos procurar na Secretaria de Educação, que a gente está pronto para atender vocês aí, tá? A Secretaria de Educação agradece a oportunidade de participar desta audiência pública, reconhecendo sua importância para o município. Reiteramos o nosso compromisso com a transparência e nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos necessários. Seguimos empenhados em manter o diálogo aberto e construtivo, sempre buscando atender às necessidades da comunidade e fortalecer as ações desenvolvidas por esta secretaria. Tá? Essa é a apresentação aí da Secretaria de Educação. Obrigado. Agradeço, professor Oscar. Registro aqui a presença da nossa subsecretária Elisa, eterna vereadora aqui nesta casa. Registro também a presença do vereador Nicola, que se faz presente. Registro também aqui a presença do Rodrigo Miranda, que é chefe de gabinete do vereador Richarlison. Carlos Gouveia, assessor parlamentar do vereador Dentinho. Regis Goff, assessor parlamentar também do vereador Bilili. E o Rafael, que está aqui representando o vereador Gessé Silva. Quero passar a palavra, porque a secretária tem um compromisso e fico muito honrado da presença dela aqui. Ela vai dar uma entrevista daqui a pouco, mas fico feliz com a presença da nossa secretária, a subsecretária Elisa, aqui nessa mesa. Ótimo dia, obrigada pelo carinho, vereador. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? A CIMUB é uma política pública que a gente fica orgulhosos. E fico muito feliz que o Oscar, nosso supervisor, cuida disso com zelo, com uma responsabilidade, com uma habilidade muito grande. Ele fez a apresentação e as palavras dele, de fato, são reais. Se precisar de qualquer dúvida, qualquer informação, ele tem tudo muito organizado, muito estruturado para explicar toda a situação. Inclusive, ele sabe porque por esses dias eu precisei de uma demanda, fui até ele todo cauteloso, fez todo um relatório sobre a situação. Então, como eu falei, a gente tem que comemorar o que é bom, né? E o Sistema Municipal de Bolsa de Estudos realmente é uma política pública que dê certo e que a gente consiga cada vez mais aprimorar e ofertar bolsas para que nossos estudantes, para que a nossa população possa sair de alguns níveis e ter uma transformação social. Muito obrigada pela palavra. Daqui a pouco eu tenho uma entrevista, então vou ter que sair em breve, mas enquanto der eu estarei por aqui. Obrigada. Agradeço a nossa subsecretária Elisa. É um prazer ter a senhora nesta casa novamente. Fico feliz da apresentação do professor Oscar, muito metódico, muito certinho, organizado. E uma coisa que a gente tem cobrado esses anos todos nessas audiências é a transparência do CIMUB, né? Para que as bolsas vão realmente para quem precisa, essas oportunidades. Eu fui bolsista, eu sei quanto é importante a transformação social na vida das pessoas com uma oportunidade de bolsa de estudo. Então, eu acredito piamente que esse projeto, esse programa de governo é muito importante para a população que quer estudar, né? Muitas vezes o pai, a mãe, o próprio cidadão quer lá estudar e não tem condições de pagar a sua faculdade, seu curso técnico. Vocês viram aí que sobra bolsa de curso técnico, né? Você que está nos assistindo, todos os anos sobram bolsas do curso técnico e as pessoas não procuram fazer a inscrição do CIMUB, né? Lembrando você que tem alguma deficiência,
A gente tem programas especiais dentro do CIMUB para quem é PCD, é importante a gente falar isso. Registrar que a vereadora desta casa, a vereadora Thalita Cadeirante, foi bolsista do CIMUB, né? Eu fui bolsista do CIMUB, a importância desse programa para o município de Taubaté, né? E aí a gente tem uma fiscalização muito grande, uma participação muito grande da sociedade através do Conselho do CIMUB, representado aqui pela senhora Juliana, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o Conselho. E é importante, eu fiz parte também desse Conselho, tem muitas pessoas da sociedade, me lembro a época, o padre Moacir fazia parte junto conosco lá desse Conselho, e tão importante nessa questão da fiscalização, da cobrança, da transparência do recurso. Então, quero agradecer aqui a presença da nossa presidente do CIMUB, que é muito importante, que é o grande fiador desse processo aqui na cidade de Taubaté. Bom dia a todos, eu agradeço o convite para estar aqui falando sobre o CIMUB. Atualmente estou presidente no CIMUB. O CIMUB é um conselho que a gente tem algumas secretarias participantes, como a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, a Secretaria de Educação, a gente tem as instituições também participantes do conselho, a gente tem alunos participantes do conselho. Então, assim, é muito importante a participação de todos para a efetivação dessa política pública tão importante. Assim, o conselho sempre está disposto, minha agenda está sempre aberta para receber. Tenho recebido muitos participantes do CIMUB, muitos pais, para tirar dúvidas, para entender como funciona o processo, até para receber denúncias de situações de irregularidades do CIMUB, que o conselho apura, a gente faz reuniões, a gente levanta documentações, a gente chama os alunos para esclarecimentos referente quando aparecem essas denúncias. Então, assim, é muito importante a participação de todos para que o CIMUB continue sendo esse programa tão importante e transparente, que eu acho que, assim, foi um ganho para o CIMUB ter ido para a Secretaria de Educação, que agora temos, assim, uma estrutura muito melhor. Assim, a equipe do professor Oscar tem feito, assim, um trabalho excepcional em todo o processo seletivo do CIMUB. Então, a gente só agradece a participação de todos mesmo, que está sendo bem importante para a efetivação de todas as políticas. Quero aqui fazer uma pergunta para o Oscar, porque é o seguinte: muitas pessoas, o professor, nos procura, fala, eu não fui habilitado, porque assim, a gente pega as inscrições realizadas, né? 351 do ensino superior e 77 do ensino técnico. Efetivadas, no final, né? 183 e depois 20. Né? Qual leva o motivo, por exemplo, dessas pessoas? Porque depois a gente vai fazendo a filtragem. Qual leva o motivo dessas pessoas não concluírem esse processo até o final, né? O que vocês encontraram nesse processo todo? Porque as pessoas que estão nos acompanhando, a gente tinha muitos espertinhos aí, né? Vou chamar a secretária, a vereadora. Mas graças a Deus, graças à lei, a gente conseguiu melhorar mais o processo de fiscalização do CIMUB. Prova disso que essa apresentação, hoje você tem um número de quem são os contemplados, como foram contemplados, índice de carência, você tem uma transparência maior dentro do processo. A gente sabe que muita gente faz inscrição, eu quero ganhar bolsa, vai lá, faz a inscrição e muitas vezes não tem nem a matrícula na faculdade. Muitos ligam no meu gabinete e falam, eu fiz a inscrição no CIMUB, eu vou ganhar bolsa? Não, você não vai ganhar bolsa, você não fez nem a matrícula. Então, tem alguns critérios. Quais são os critérios que, por exemplo, que desse preenchimento dessa ficha, que essas pessoas, ao longo do caminho, foram ficando e não entraram no processo até da visita? Para você participar do CIMUB, existem alguns critérios, né? Então, o primeiro critério aí é ter renda, né, familiar, né, inferior a 8 salários mínimos. Tá? Então, esse ano nós tivemos alunos com renda acima de 8 salários mínimos que foram cortados, né? Precisa estar matriculado em uma das instituições credenciadas pelo CIMUB. Então, em novembro, a gente abre esse credenciamento, né? Ele sai lá no site do CIMUB, e as instituições que queiram participar do
do processo seletivo do CIMUB, eles fazem um credenciamento. Então, a gente solta as instituições credenciadas, né? Nesse ano, como a gente falou ali na apresentação, nós tivemos a Unital do curso superior, o Colégio Balbi, né? Que ele tem o ensino médio, técnico e o técnico. O Colégio Tableau, com cursos técnicos, e o Colégio Alcance também com curso técnico. Então, tem que estar já matriculado, né, em uma dessas instituições. O terceiro critério é não ter recebido bolsa, né, acima de 50% em algum outro processo, ou ter participado do processo, né, em algum momento, recebido essa bolsa e depois, no meio do caminho, desistido, perdido a bolsa, tem que esperar 5 anos aí para poder participar de um novo processo. Então, esses são os 3 principais critérios aí que a gente observa, né? Eu falo, às vezes, com os candidatos que vão nos procurar na Secretaria de Educação, que, assim, não existe uma concorrência, tá? Então, você não está concorrendo com o seu colega. Normalmente, todo mundo que passa pelo processo seletivo, se ele for aprovado, ele vai ganhar uma porcentagem de bolsa, tá? Então, assim, vai mesmo do candidato correr atrás, tá? Então, tem muito candidato que, às vezes, parece que não está tão interessado em ganhar a bolsa assim, né? Porque os candidatos que estão realmente interessados, eles vão lá no setor, pergunta, vai 2, 3, 4 vezes, ele manda o documento, ele vai lá e vai perguntar se chegou o documento aí, vocês receberam, né? Então, você vê que esses candidatos são os candidatos que são aprovados, né? Então, tem muito candidato que só faz a inscrição, né? Mas depois não envia essa documentação. Então, no meu ver, é mais essa questão do candidato mesmo querer concorrer ao CIMUB, né? Às vezes, né, é um processo um pouquinho demorado, ele é um pouquinho chato de fazer, são bastante documentações que a gente solicita, até para que não haja nenhuma fraude ou, né, que a gente passe batido por alguma coisa. Então, é solicitado muita documentação. E o candidato, às vezes, vê aquela documentação, fica com preguiça de mandar e acaba não concretizando todo o processo, né? Faz só a inscrição, que é o mais simples, entra lá, coloca o nome, RG, CPF, envia, mas na hora de correr atrás da documentação, né? Precisa ir lá buscar uma conta de luz, uma conta de água que às vezes extraviou, entrar na internet, baixar a segunda via, ou ir né, buscar alguma coisa do transporte escolar. Então, meio que eles deixam esses campos a desejar e acaba que não envia, né? Então, eles não são contemplados, aí ficam para o meio do caminho. Então, na minha visão, eu acho que quem realmente quer a bolsa, eles ganham, né? Então, é mais aí a questão do próprio candidato mesmo, tá? Igual eu estava comentando aí no início, eles não concorrem com ninguém, você não concorre com ninguém, você não vai fazer uma prova e se você tirar nota maior, você vai ganhar bolsa, e o outro que tirou nota menor não vai ganhar bolsa. Não existe concorrência, é análise de documento, tá? Então, precisa correr atrás dos documentos. Eu acho que é mais isso. Nossa secretária vai fazer a sua observação. Eu queria só colocar uma questão que é bem importante nessa questão de documentos, né? Que são muitos de fato. E às vezes o candidato troca algum, esquece de algum, manda à frente e falta o verso. Então, nesse ponto, fica uma dica, né, para as próximas, e esse é até um processo, vereador, que a gente tem passado com outros processos seletivos da educação, né, com processo seletivo de professor eventual, com processo seletivo de bolsas de mestrado e também do CIMUB. São muitos documentos
e às vezes vai algum documento faltando, vai algum documento equivocado. Então, o candidato, é muito importante o que o Oscar falou, né? O candidato que está ali preocupado, ele fica muito atento. Então, a gente, assim, pede que redobre essa atenção mesmo para que não deixe de enviar nenhum documento e que os enviados sejam adequados para poder... Porque essa já é também uma desclassificação, né? Isso também já elimina o candidato. Quero registrar a presença do vereador Bob e o vereador Bob se faz presente. Quero aqui também, Oscar, fazer uma pergunta para você. E no encontro que a nossa secretária falou, a gente hoje tem uma situação que o aluno, a gente tem muita dificuldade, né? A gente tem falado, além do processo digital, a gente tentar buscar um caminho, porque muitas pessoas têm dificuldade de entregar essa documentação, fazer escaneamento desse documento. Se a gente pode tentar tirar um pouco da burocracia e trazer aquele papel. Sei que a gente vai voltar na época do papel, né? É muito, muito triste que eu estou falando aqui, é horrível, mas a gente que está na tecnologia, para a gente é muito fácil, mas para alguns alunos, e eu sinto para alguns alunos até muito sem experiência nessa questão de tecnologia, se a gente consegue começar, mesma coisa que a secretaria faz, secretária, vereadora Elisa, entregar isso de forma física, porque a gente tem tido muitas pessoas falando sobre a burocracia, que é difícil acesso, difícil informação. Não é facilitar a questão, acho que para burlar o sistema, não é isso, pelo contrário, porque vai continuar os mesmos documentos, a mesma cobrança, o mesmo processo transparente. O que tem se pensado, porque vocês devem ter encontrado muitas pessoas que tinham dificuldade de escanear o documento, a secretária falou, escaneia a primeira parte, não escaneia a segunda parte. É uma loucura isso, né? A gente tem, esses anos todos aqui, há 13 anos eu estou falando sobre o CIMUB nesta casa, e já fui do conselho do CIMUB, eu vejo a dificuldade das pessoas em entregar essa documentação. Tem casos que a pessoa fala, nossa, esqueceu de preencher lá 2 centavos na ficha de inscrição. Quando ela vê, ela é desclassificada porque ela mexe no índice, por exemplo, de carência dela. A gente sempre fala isso. Por isso que a gente está aqui todos os anos, vocês pais, vocês alunos, fazendo audiência, debatendo, discutindo, falando, trazendo a Secretaria de Educação aqui, junto com os responsáveis, junto com o Conselho, porque mesmo assim, muitos alunos, por exemplo, esse ano foram desclassificados porque não presta atenção no edital, não lê de forma correta o edital. E a gente fala, primeiro passo, tem gente que a gente fala assim, no preenchimento, é curso de licenciatura ou bacharelado? Mas o que é licenciatura e bacharelado? Ele não sabe nem que o curso dele é licenciatura ou bacharelado. Então, queria pedir para o Oscar, como que a gente busca um caminho, de repente, a gente fazer reuniões com o Conselho, com a Secretaria, para buscar isso. Porque a gente hoje nós estamos falando de professores eventuais, a secretária falou aqui, que é muito importante. Tem professor que esquece de colocar o diploma dele na inscrição de professor eventual. Então, se a gente tem isso na formação de professores, o que dirá de futuros profissionais? A gente sabe que muitas vezes o sistema acusa que você entregou e não entregou, né? Então, acho que é importante a gente registrar isso. Oscar, como é que a gente busca um caminho para tentar ajudar os nossos alunos? O que acontece? De 2023 para cá, todos os processos administrativos do candidato, ele já é feito de forma digital pela plataforma da prefeitura, o Undoc, né? O que acontecia anteriormente, tá? Então, anteriormente, quando as inscrições eram entregues de forma física, né, ao final de todo o processo seletivo, você tinha que montar um processo administrativo para cada candidato. E nesse processo administrativo tem que conter todas as informações, porque esse aluno que vai pagar, né, no caso da Bolsa Financiamento, vai pagar essa bolsa lá na frente, ele precisa ter um processo administrativo montado,
né, com todo o edital da época, com toda a documentação que ele entregou, né, com todos os dados, né, das bolsas, as planilhas da Unital que a gente recebe para pagar, para poder fazer o cálculo de quanto esse aluno vai ter que restituir, né, à prefeitura, no caso do financiamento. Mesmo no caso do custeio, a gente tem que montar esse processo administrativo para todos os candidatos, né, para que, se um dia houver, né, alguma solicitação referente a quaisquer candidatos, nós conseguimos, né, através do processo administrativo do candidato, colher todas essas informações. Tá? Então, desde 2023, já não gera mais processo físico, né, na prefeitura. Nós geramos esse processo administrativo num DOC. Então, as inscrições, né, a entrega de documento, tudo que vai comprovar que aquele aluno fez aquela inscrição, ela já fica armazenada no próprio DOC, né? Por exemplo, agora no final do processo de concessão de bolsa, nós abrimos no próprio DOC um processo administrativo, nós já linkamos, né, dentro desse processo administrativo do candidato X, nós já linkamos o protocolo que ele mandou o documento, já linkamos no mesmo processo administrativo as planilhas da Unital, já linkamos no mesmo processo administrativo o processo de concessão de bolsa de 2025, né? Então, ele já gera um processo administrativo digital, tá? Então, por exemplo, se nós recebermos essa documentação física, nós vamos ter que passar ela para digital para poder montar esse processo administrativo para, no futuro, esse aluno ter acesso a esse processo para fazer a restituição das bolsas, né? Uma coisa que a gente observou esse ano, né, e nós até atendemos, né, se eu não me engano, alguns candidatos, né, o candidato que falou que não tinha o computador em casa ou a impressora para escanear, nós disponibilizamos lá no setor do CIMUB a impressora para escanear, né, uma Brother, e um computador para ele. Olha, eu quero enviar o documento e está só de forma física, está aqui, pode sentar, né? A gente não faz o envio, mas a gente está ali, olha, se escaneou direitinho, a pessoa só tem que anexar e enviar. Então, eu acho assim, para receber todo esse processo físico novamente, não seria tão interessante. Mas se a pessoa tiver o processo físico em mãos, ela pode ir lá no CIMUB, sentar lá na mesinha que a gente disponibiliza, a impressora, o computador, ela escaneia ali, ela envia dali mesmo. Tá? Então, assim, né, já fica um processo mais atual, de formato digital, né, e se ela não tiver os equipamentos em casa, ela pode ir no CIMUB. Tá? Nós disponibilizamos sim o computador e a impressora para a pessoa fazer o envio de forma digital, orientamos ali como faz o envio, tá? A gente só não clica para ela ali, olha, estou enviando. Mas a gente olha se foi escaneado, olha se ela entrou na plataforma DOC de forma correta, se ela colocou a senha, e-mail. Aí a única coisa que ela tem que fazer é anexar ali o documento e clicar em protocolar. Tá? Então a gente disponibilizou sim esse ano para os candidatos. Se eu não me engano, foram 3 candidatos que foram até o nosso setor, escanearam e de lá mesmo enviaram. Então, não tem mais desculpa, né? Acho que o pessoal já está aí, tem que ficar atento. Inclusive, eu quero mandar uma emenda o ano que vem para a locação de um carro, viu? Para o CIMUB, para a gente poder agilizar as nossas visitas junto com as assistentes sociais, viu, secretária? É importante a gente buscar cada vez mais caminhos para ajudar o Conselho do CIMUB, para fazer essas visitas, esse acompanhamento. Acho que é importante a gente falar isso. Quero aqui, então, nesse momento, passar as considerações finais dos nossos componentes da mesa, que a gente não teve nenhuma presença e também nenhum registro de nenhuma pergunta pela internet. E o que é importante dessa audiência? Trazer os dados. Fico muito feliz, parabenizar o Conselho do CIMUB, parabenizar a Prefeitura, o secretário Elcio, a nossa secretária Elisa, que está aqui, o Oscar, toda a equipe do CIMUB. Nós tivemos várias dúvidas
foram sempre sanadas, tanto pelo Conselho, quanto pelo Oscar, quanto pela Secretaria de Educação, rapidamente. Acho que é importante a gente fazer esse registro. A organização do CIMUB, muito clara, para que a gente pudesse dar a informação para o munícipe, porque o munícipe, secretária, procura a gente no nosso gabinete, ele questiona, ele vai atrás, ele muitas vezes para a gente no mercado, na padaria, em todos os lugares da cidade. Olha, eu estou fazendo inscrição do CIMUB, como é que funciona? Eu falo, liga no meu gabinete que a gente vai ler o edital, vamos ver qual é a sua dúvida para tentar sanar sua dúvida, que é importante. Mas quero parabenizar, registrar a importância da Secretaria de Educação, do Conselho do CIMUB, aqui na pessoa da senhora. Estendo meu abraço, inclusive, ao prefeito Sérgio Vitor, porque esse ano foi muito bem organizado. Quero parabenizar o Oscar nessa questão das novas contemplações, mesmo aqueles que já tinham bolsa, eles continuam o índice de carência, então o Conselho próprio e o próprio Conselho do CIMUB entende que essas pessoas ganhando 30%, 40% continuam carentes, precisavam de mais bolsa de estudo, era uma coisa que a gente sempre falou aqui. Então, parabenizar o Oscar, trouxe para esse dado, inclusive na planilha que ele apresentou aqui para a gente, está cristalino, está claro, né? Eu ainda insisto na questão da bolsa medicina específica, para que a gente possa criar uma bolsa medicina específica. Faço novamente a pedido da minha assessoria que faça um requerimento à secretaria, mas eu fico muito feliz que acho que essas pessoas, secretária, que estão ganhando essa bolsa de estudo, é uma transformação social na vida dessas pessoas, né? Nós temos vários cursos aqui, ó, se você pegar medicina veterinária, medicina, você tem direito, você tem engenharia, você tem sistema de informação, agronomia, você tem engenharia da computação, publicidade e propaganda, arquitetura. Taubaté está preparando esses profissionais para o mercado. Nós estamos investindo, além da educação base, nós estamos investindo na educação superior, formando os nossos taubatianos para que a gente possa prepará-los para o mercado de trabalho. Então, registro aqui a importância da Secretaria de Educação, da Secretaria de Assistência Social, do Conselho do CIMUB, dos profissionais da Secretaria de Educação, na pessoa do Oscar, e também da pessoa da nossa secretária aqui. É importante essa transformação social na vida dessas pessoas. E finalizando a minha fala, quero aqui agradecer que eu liguei para a secretária da questão da bolsa de estudo do curso de mestrado para os nossos professores. Então, registrar a sensibilidade do nosso secretário Elcio, da nossa secretária Elisa. Os professores me procuraram, como todos os anos me procuram também, para essa bolsa de mestrado, de doutorado. E recebi no mesmo dia o feedback do secretário e também da secretária Elisa, que ia buscar caminhos para contemplar os professores que estavam ali na lista de espera. Todos foram contemplados, todos. 23 professores foram contemplados com bolsa de mestrado e doutorado. Me enche de orgulho, né? A gente sabe que a gente tem desafios aí, algumas discussões com o governo, mas a gente tem que reconhecer. Eu não sou hipócrita, não estou aqui para puxar saco de ninguém e também não estou aqui para atacar ninguém. Eu estou aqui para reconhecer o que elas fazem de trabalho, porque eu sou a voz do povo nessa casa. E eu sou muito feliz em falar que a secretária Elisa e o secretário Elcio não mediram esforços para que esses professores fossem contemplados com a bolsa de mestrado. No dia seguinte, secretário, eu recebi uma mensagem linda de uma professora que me disse assim, olha, eu teria que parar o meu mestrado porque eu tenho família e tudo mais, mas isso foi tão importante, vereador, muito obrigado por ter nos ouvido. Então, eu ouvi e passei adiante, e aí foi ouvido com muita sensibilidade pela Secretaria de Educação também, na pessoa do secretário Elcio, na pessoa da secretária Elisa e também do prefeito, porque se não fosse uma vontade do prefeito isso não aconteceria. Então acho que é importante nós formarmos professores também preparados para formar os nossos futuros cidadãos de Taubaté, que são os nossos alunos da rede. Então, secretária, muito obrigado, de verdade, eu fico muito feliz e são 23 novas bolsas de mestrado também, que professores que estarão na nossa rede formados com uma qualificação excelente. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, agradeço a parceria. Vou ter que sair rapidinho, que eu vou dar uma entrevista agora
mas é o que eu falei antes, né? O Silmub é uma política pública que dá certo, então que bom, que alegria, e a educação transforma. Então, que a gente continue transformando a vida das pessoas da nossa querida cidade de Taubaté. Muito obrigada. Obrigado pela sua presença. Quero aqui registrar a presença do vereador Ariel também, que se faz presente. Oscar, suas considerações? Gostaria de agradecer, né, a oportunidade que a gente teve aí de mostrar todos os dados, esclarecer, né, como foi esse processo do Silmub. Desde que ele foi para a Secretaria de Educação, uma das nossas metas era a organização e a transparência referente às bolsas de estudos. Então, agradeço essa oportunidade da gente estar mostrando aí para os vereadores, para a população, né, para os munícipes, essa transparência, né, e estamos disponíveis lá na Secretaria de Educação, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa sobre o processo do ano que vem, como que vai acontecer, né, nós já estamos aí nos preparando para o ano que vem, né. Então, podem entrar em contato com a gente na Secretaria de Educação, pode ir na Secretaria de Educação que a gente faz o atendimento presencial, tá? Agradeço pela oportunidade e estamos aí à disposição de vocês. Senhora Juliana. Agradeço o convite novamente ao vereador Douglas para a gente estar esclarecendo e mostrando como foi o processo do Silmub 2025. É muito importante para o Conselho que seja bem transparente, que a população tenha acesso a esses dados, e a gente sempre se coloca à disposição para quem precisar tirar alguma dúvida, precisar fazer algum explanamento, alguma denúncia, o Conselho está à disposição e está... eu fico na Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, é só me procurar lá que a gente atende qualquer pessoa. Muito obrigada. Agradeço a senhora Juliane, presidente do Silmub. Registro também a presença do Lucas Alves, chefe de gabinete da vereadora Vivi da Rádio, que se faz presente aqui também. Quero aqui encerrando, dizendo que é muito importante esse processo do Silmub. É uma transformação realmente social na vida das pessoas. Parabenizar o Oscar, cada dia mais profissional, né? E transparente. Acho que é muito importante, a gente sempre preza pela transparência do Silmub. Parabenizar o Conselho. Ver esses dados compilados, esse histórico de dados é muito importante, né? A gente não tinha isso, era muito perdido, viu, Oscar? A gente não tinha esses dados muito organizados, e esse histórico de dados é muito importante para que a gente possa, inclusive, implementar uma política melhor do Silmub. Então, fico muito feliz de você ter apresentado para a gente essas informações. E você que quer ganhar uma bolsa de estudo, quer transformar a sua vida, a vida dos seus familiares, o Silmub é uma grande oportunidade, né? Acabei de dizer há meia hora atrás, sobra bolsa de curso técnico, então no curso Tableau, no curso Alcance e também aí no Colégio Balbi. Vá conhecer um pouquinho, vá atrás, busca essa informação. Eu, esses anos todos, tenho insistido na questão da educação do município, principalmente nessa política pública da Bolsa Silmub. Eu acredito que as pessoas têm que dar a vara para elas pescarem, não ficar dando peixe, porque é uma grande oportunidade você ter uma bolsa de estudo, estudar e transformar a sua vida e a vida dos seus familiares, das pessoas que você ama. E a educação é uma coisa muito séria, é uma política pública muito séria. Por isso que esses anos, todos os anos, eu estou aqui lutando, falando, cobrando, fazendo audiência, porque eu acredito nessa política pública. Então, quando eu vejo um aluno de medicina, de enfermagem, de odonto, muitas vezes que não vai pagar o financiamento, mas vai pagar em trabalho, devolve para a sociedade o que ele ganhou. Foi os impostos pagos pelos taubatianos, né? Porque os cursos de licenciatura e os cursos de saúde, você não precisa pagar com essa bolsa de financiamento com dinheiro, você pode pagar em trabalho. Olha que digno isso, né? Você devolver para a cidade de Taubaté, para os taubatianos, nós que vivemos tantos problemas de saúde na cidade, devolver para os taubatianos os investimentos pagos pelos nossos impostos.
que é um profissional formado na Universidade de Taubaté, uma universidade de excelência, devolver para a sociedade, muitas vezes, o que ela pagou de imposto. Então, assim, tratar do nosso povo. Então, é uma grande oportunidade. Então, você que quer fazer uma faculdade ou um curso técnico, está aqui. O CIMUB é um grande exemplo de transformação social. Eu acredito que essas pessoas... A gente tem uma audiência hoje aqui sem a presença da população, mas com certeza estão nos acompanhando, vai nos acompanhar em casa. CIMUB é uma transformação social, uma política pública de governo e que precisa sempre ser melhorada, ser melhor transparente, e eu acredito muito nesse processo. Então, agradeço a todos, agradeço a TV Câmara, os telespectadores que nos acompanharam também aqui pela internet, todo mundo que nos acompanhou. Discutimos temas propostos para hoje, declaro, então, essa audiência encerrada. O nosso muito obrigado a todos aqui da TV Câmara e também aqui nossos funcionários. Os assessores, os vereadores também estiveram aqui presentes. Nosso muito obrigado, até a próxima.